do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que neste dia o Senhor venha falar contigo, venha falar com a tua família, venha falar com você nesta tarde. Eu estava aqui meditando a palavra do Senhor e o Senhor falou muito ao meu coração referente à passagem onde tem nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, onde Jesus acalma a tempestade quando estava com seus discípulos. A palavra do Senhor que eu quero falar contigo nesta noite e que eu quero ser um minuto de Deus na tua vida se encontra em Marcos capítulo 4, versículo 35. Esta mesma passagem vai estar situada em Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27 e Lucas capítulo 8, versículo 22 e 25. O mesmo contexto, é a mesma história onde Jesus entra no barco com seus discípulos. Amém, irmãos? Vamos estar lendo? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem, deixando a multidão. Eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos seus discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor. Perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Irmãos, ou você que está ouvindo nesta tarde, eu estava meditando esta palavra e veio ao meu coração e eu perguntei para o Espírito Santo: se o Senhor entrou naquele barco com os seus discípulos, quem estava dirigindo aquele barco? Sabemos que naquela época não havia barco com motor como hoje. A tecnologia veio renomando mais e mais. Sabemos que aquele barco, ele era conduzido com remo. E sabemos como é difícil remar, até mesmo numa tempestade ou no mar furioso. Jesus estava deitado no barco, Jesus estava dormindo e um dos seus discípulos estavam remando, ou até mesmo um ou dois o revezava. E muitas das vezes, irmãos, a palavra que eu tenho para ti nesta tarde, muitas das vezes nós estamos remando contra o vento, contra a tempestade, e o Senhor está dentro do nosso barco. Às vezes os discípulos que estavam remando aquele barco estavam cansados de prosseguir, cansados de caminhar. Às vezes tinha trabalhado o dia inteiro. Às vezes você nesta tarde está cansado de tanta luta, de tanta perseguição, de tanto sofrimento, mas o Senhor diz nesta tarde para ti, para a tua vida: o Senhor está no barco, o Senhor está caminhando contigo. Pode vir vendaval, pode vir lutas, mas o Senhor está contigo. O Senhor, Ele te ama, Ele te vê no oculto e no secreto. É engraçado, irmãos,
que às vezes eu me coloco diante daquele barco e eu vejo Jesus não só dizendo para os seus discípulos para não terem medo. Me parece que quando Jesus entra naquele barco, ele diz aos discípulos que até mesmo ele poderia não estar falando, é uma linguagem figurada aqui, que é de mim, que muitas das vezes eu penso nessa maneira. Posso colocar que Jesus senta no barco e os discípulos olham um para o outro e falam: eu estou cansado. Não é Jesus que vai dirigir o barco? Não é Jesus que vai remar este barco? Às vezes, ou até mesmo no pensamento deles. Mas Deus, ele é tão poderoso que até mesmo ele já sabia o que os discípulos talvez poderiam falar entre eles ali naquele momento. Parece-me que, só para você entender, parece que Jesus está olhando. Ele está lá naquele barco sentado e ele apenas acena. Ele apenas acena. Continua. Continua. E ele fala para os seus discípulos: continua. E o Senhor fala nesta tarde: continua. Continua. Continua, porque Ele está contigo nesta tarde. Ele está contigo. Muitas das vezes você vai ouvir esse vídeo num outro horário, mas o Senhor está contigo. Creia somente, não temas. Ah, Espírito Santo, como Tu és fiel, Jesus. É grandioso, irmão, falar da palavra de Deus. Eu sou prova viva disso. Passei por momentos que às vezes eu achava que essa tempestade não iria acabar. Mas eu vim aqui hoje para profetizar sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre o seu lar profissional. Não temas, porque Deus está contigo. Aleluias. E quando eu olho para essa palavra, irmãos, eu começo a meditar e a sentir o Espírito Santo de Deus aqui, neste momento. Ei, o Senhor, Ele te vê, independente de qualquer circunstância, Ele te vê. Este caos, com esse vírus no Brasil, no mundo, nos amedronta, nos faz queremos parar, se desesperar e pensar: o que vamos comer, o que vamos receber para pagar as contas, ou até mesmo para colocar um combustível no carro, ou um mantimento dentro de casa para as nossas famílias. O Senhor te diz nesta tarde: não temas, porque Deus está conosco. O Senhor, Ele prepara uma mesa no deserto, quando Ele diz na tua palavra. Ele prepara uma mesa no deserto. Não temas, não fique amedrontado, não fique com medo, desesperado. O Senhor, Ele vai sustentar a tua casa e a tua família. Devemos aquietar o nosso coração. Devemos nos encher do Espírito Santo. Não tenhamos medo, irmãos, porque não foi nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu. O Senhor nos escolheu e Ele está conosco. E eu gosto muito daquele hino que diz: o barulho do mar quer nos amedrontar. E nessa passagem, ele também vai falar sobre a tempestade. Coloque no seu coração, coloque, Senhor, na tua vida, no teu ministério. Quando vier tempestade, ore, adore ao Senhor. E é assim, cante comigo, louve comigo, ou apenas em pensamento. O barulho do mar
quer me amedrontar. O medo quer fazer eu me apavorar, mas eu não vou parar, não vou olhar para trás. Jesus cuida de mim em meio ao bravo mar. Se o dia escurecer e a noite chegar, se eu nada puder ver, Ele vai me guiar. Se impossível for, ainda sim vou crer, pois o milagre eu sei que Ele fará. Meu Deus é fiel e jamais falhará. Do outro lado eu sei que vou chegar. Se Ele me prometeu que comigo estará, do outro lado eu sei que vou chegar. Aleluias. Receba essa palavra, receba essa adoração nesta tarde. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te escolheu. Ele sabe, Ele conhece os teus planos. Aleluias. Assim, irmãos, eu agradeço por este 15 minutos para você e para a tua família ou para os teus amigos estar louvando, adorando a Deus. Amém? Deus abençoe. Próximo vídeo, próximo dia, eu estarei aqui novamente para nós adorarmos e falarmos da palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus.